que nós, aqui dentro da Secretaria de Educação, promovemos um debate sobre como incorporar a computação no currículo do Estado. Então, a gente teve, no finalzinho de 2021 e ao longo de 2022, debates com representantes dos institutos federais, aqui do Rio Grande do Sul, e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, o professor Christian Brackmann, que até é uma referência em relação ao pensamento computacional, ele é aqui do Instituto Federal e ele nos apoiou nessa discussão, porque a nossa grande dúvida era, é um componente curricular ou é para ser transversal? Como é que nós vamos abordar isso no nosso currículo aqui no Estado? Dado que o referencial curricular já estava aprovado, né? O referencial curricular tanto do fundamental, da educação infantil e do ensino médio já estavam aprovados. Então, como nós, enquanto rede estadual, vamos incorporar o complemento de computação na nossa matriz curricular? Como a gente pode trazer para a prática? Em paralelo, a gente já vinha discutindo, desde lá do meio de 2020, né, Júlia, a gente nas secretarias estaduais enfrentando o que era a pandemia, o que era a conseguir continuar dando aula, continuar, que as escolas continuassem chegando aos nossos estudantes, professores conseguissem ter acesso aos professores. A gente já vinha discutindo sobre uma transformação da visão do professor em relação à tecnologia. E a gente sentiu que a gente precisava articular essas duas coisas. Então, não adiantava a gente conversar sobre a BNCC Computação sem a gente falar sobre a visão que os nossos profissionais, que os nossos professores que estavam diariamente em contato com os estudantes, tinham sobre a computação e sobre as ferramentas digitais. Nós tivemos a sorte de, lá em 2020, começarmos um letramento digital com os nossos professores. Isso, inclusive, ficou disponibilizado no YouTube, então no YouTube da Secretaria de Educação está aberto para quem quiser assistir. Foram uma série de capacitações e formações que foram feitas com o público-alvo, né, os nossos docentes, mas estava aberto para quem quisesse assistir, fazendo um letramento digital. Como usar as ferramentas digitais e o que significava ter esse ensino remoto, né, que depois se transformou num ensino híbrido. Mas a gente sabia que isso era só um ferramental e um começo de discussão para os professores, que a gente precisava provocá-los a conversar e discutir isso dentro da sala de professores. O que é a computação? O que é isso que está no nosso imaginário e que precisa se transformar na prática? Então, atrelado a isso, a gente tem falado muito sobre metodologias ativas e como as tecnologias educacionais, elas podem nos apoiar a efetivamente implementar essas metodologias ativas. Então, nós também fizemos formações com os nossos professores desde 2020, a gente continua fazendo. Nós temos uma plataforma, como tem um AvaMec, a gente tem o nosso AvaMec, a gente tem a nossa plataforma Educação, onde estão disponibilizados todos os cursos de formação continuada para os nossos professores, em que a gente faz tanto esse letramento digital que eu comentei, como também uma formação para metodologias ativas. Óbvio que esses cursos, eles também são revistos periodicamente para a gente incorporar novos conteúdos, novas formas, e à medida que a maturidade da nossa própria rede vem aumentando, a gente consegue também introduzir coisas um pouquinho mais complexas. Ah, Stephanie, mas isso não é BNCC Computação. Não, não é. A gente sabe disso. Por isso que a gente também conversou com especialistas para entender o que significava essa BNCC Computação. Então, quando o Flávio diz aqui, olha, a gente tem esses 3 eixos de cultura digital, mundo digital e pensamento computacional, nós também percebemos que a gente precisa trazer isso para o dia a dia do professor. Quando a gente olha toda a estrutura do complemento, né, desde a educação infantil até o ensino médio, a gente percebe que tem primeiro uma forma de começar a provocar a criança a pensar, a desenvolver o pensamento computacional, a lógica computacional. Quando a gente fala em algoritmos, e o Flávio traz que o algoritmo está na receita de bolo, é ótimo que a gente consiga trazer isso para as crianças desde elas pequenininhas e que a gente vai amadurecendo. Então, à medida que a gente vai transformando e construindo esse pensamento computacional, a gente também vai introduzindo as ferramentas e como aplicar este pensamento computacional. E é importante que a criança consiga entender o por trás dessas ferramentas, o como o pensamento computacional está por trás da ferramenta que ela utiliza, até desenvolver uma leitura crítica sobre essas ferramentas e como elas são usadas. E lá no ensino médio a gente consegue consolidar, porque para além de preparar para o próprio uso das tecnologias e das ferramentas, é fazer uma leitura crítica, né? Uma visão crítica de como essas ferramentas são efetivamente utilizadas. Tudo isso ele parece um pouco fora da realidade do professor. Mas à medida que a gente vai conversando com eles, e eu acho muito importante o que o Flávio disse, né? Foi um complemento às habilidades que já estavam na BNCC. A gente tem tentado trabalhar com os nossos professores, demonstrar como essas habilidades estão relacionadas. Que você já tem
quando você tem as habilidades na área de linguagens, você já tem várias coisas que refletem a BNCC Computação. Quando você fala da área de matemática ou da área de ciências da natureza, ou mesmo ciências humanas, você tem habilidades que podem ser complementadas pelas habilidades da BNCC Computação. Nós aqui, especificamente para o ensino médio, a gente acabou construindo um componente curricular específico, porque foi a forma mais rápida da gente conseguir introduzir a temática e aproveitando também toda o novo ensino médio, toda a reconstrução do nosso currículo. Então, para o ensino médio, a gente acabou construindo um componente curricular específico. Até porque a gente sabe que esses guris que já estão no ensino médio, eles não tiveram toda a fase de preparação desde a educação infantil para conseguir chegar no ensino médio já com algumas habilidades consolidadas. Então, a abordagem para o ensino médio ela é um pouco diferente da abordagem que a gente usa para o ensino fundamental, onde isso está, sim, de forma mais transversal ao longo do currículo. E aí, Stephanie... Júlia, apostando muito na formação... Oi, desculpa, Júlia. Não, pode seguir. Apostando muito na formação continuada dos professores, que está aí disponibilizada na nossa plataforma Educação, mas que a gente sabe que sempre tem que ficar revisando.